Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, estamos aqui para mais uma aula da nossa escola dominical, que é muito boa, muito maravilhosa, e a gente vai começar hoje a falar de algo tão importante que é se você ouve a voz de Deus. E a gente vai falar, né? O amigo que ouviu a voz de Deus. Você é amigo do Senhor Jesus? Então você também ouve. Quero convidar você nessa hora, junto com a tia Flávia. Eu sou a tia Flávia. Quero já mandar um beijo, um abraço bem apertado para todas as crianças que esse vídeo vai alcançar. Não só nossas crianças da Ucadembe, da nossa congregação, mas de outras congregações. Um abraço para as tias também, para a mamãe e para o papai, que tem aí nos ajudado, dando esse apoio para as crianças estarem aprendendo. Mas vamos fazer a oração? Convido você agora a fechar os seus olhos e levar o nosso pensamento ao nosso querido Deus. Querido Senhor e eterno Deus, nessa hora nós nos colocamos diante da sua presença para te agradecer pelo momento, pela oportunidade, por nós estarmos aqui, por nós estarmos entrando dentro de cada lar, através da tua palavra, através da tua voz. Pai, agora toma cada coraçãozinho de cada criança, dos pais, de tudo que vão ouvir a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar aqui ministrando através da minha vida, Senhor Jesus, a tua palavra. Pai, já nos perdoe de todos os nossos pecados e que o nosso dia hoje seja um dia de praticar a tua palavra, que a gente não venha ser só ouvinte, mas também que a gente venha fazer, ó Pai, aquilo que o Senhor já tem colocado nos nossos corações, que é proclamar a tua palavra, que é, Pai amado, ali transmitir do teu amor, que é amar o próximo. Senhor, toma o nosso lar, toma a nossa família, Senhor Jesus, assim nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Crianças, tem uma musiquinha que eu queria ensinar pra vocês que diz assim: toque, 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 quem é? Sou eu, a história que acabei de chegar. Quem tem a palavra do Senhor, a tua Bíblia aí? Vamos pegar, deixa um pouquinho aí pra você pegar. Nós estamos na nossa escola dominical chegando à nossa lição 9, uma lição muito gostosa de se ouvir, de se aprender, que é ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a voz de Deus. E eu quero te convidar para que você que ainda não sabe ler, convida a mamãe a abrir a palavra do Senhor para você, que está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, e eu vou ler para você o verso 10. Que diz assim: então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse: Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Então Samuel ouviu a voz de Deus. Eu queria começar a perguntar para vocês. A gente ouve várias vozes, agora você está ouvindo a minha voz. Se eu esquecer a minha Bíblia em casa, se eu deixar ela jogada num cantinho, será que eu vou conseguir ouvir a voz de Deus? Será que eu vou estar feliz fazendo isso? Qual rostinho, qual carinha que eu ia merecer se eu deixasse a minha Bíblia ali jogada? Será que eu ia merecer um rostinho alegre, um coraçãozinho feliz ou não? Agora, se eu pegar a minha Bíblia, levar ela comigo para a igreja, pedir para um adulto que está ali ler a palavra, será que eu mereço um joia? Será que eu estou agradando a Deus? Como que a gente escuta a voz do nosso Pai? Do nosso querido Deus que está lá no céu? Eu escuto através da tua palavra. E eu queria contar uma história também para vocês, antes de eu começar a história. Vocês sabiam, crianças, que eu posso ouvir a voz de Deus através da minha mão? Como assim, tia Flávia? Como que eu vou ouvir a voz de Deus através da minha mão? Sim, porque a minha mão me faz pegar a palavra de Deus, ó, e ler a palavra de Deus. Todas as vezes que eu pego a minha mãozinha e abro a palavra de Deus e peço para alguém ler, porque eu ainda não sei ler, eu estou ouvindo a voz de Deus. Também pelos meus pés. Como assim ouvir a voz de Deus pelos meus pés? Sim, porque os meus pés vai me levar até o templo do Senhor. E dentro do templo do Senhor eu vou ouvir a voz de Deus, através da música, através da palavra, através ali das orações. E eu quero contar a história de Samuel para vocês, de um menino que agradava ao Senhor.
Mas antes de nós começarmos a falar de Samuel, vamos um pouco ouvir a história de Samuel. Nós sabemos que Samuel tinha uma família e que seu pai chamava Eucana e sua mãe Ana. E Ana não podia ter filhos, mas através da oração, que Ana ficou ali orando, perseverando, o Senhor lembrou de Ana. E se passou um tempo, e Ana ali engravidou e deu à luz a um menino chamado Samuel. E o nome de Samuel é muito legal, porque significa pedido ao Senhor. O significado do nome do Samuel é um pedido ao Senhor, porque foi pedido através de oração. E Samuel, crianças, foi crescendo, um menino muito feliz, um menino alegre, um menino obediente. Ele foi crescendo, aprendendo com sua mãe a orar, a cantar, a estar diante do Senhor, indo no templo, indo na casa do Senhor. Samuel, ele foi crescendo já. Então Samuel, ele aprendeu que tinha que obedecer a Deus, que tinha que orar. Mas a mamãe de Samuel, Ana, porque ela não conseguia ter filho, e quando ela teve esta criança chamada Samuel, ela fez uma promessa ao Senhor. Ela falou assim, que quando Samuel crescesse, ela ia levar ele ao templo e deixar lá com o sacerdote, para que ele pudesse cuidar das coisas do Senhor. E assim Ana fez, ela cumpriu com a sua promessa. Ainda criança, ele foi levado para morar no templo, com um sacerdote chamado Eli. E eu queria ler com vocês a palavra do Senhor, lá em 1 Samuel mesmo, onde nós estávamos. Deixa eu abrir aqui para vocês. No livro de 1 Samuel, capítulo 2, vai dizer assim, sobre os filhos de Eli, sobre a família de Eli, para a gente saber por que Samuel foi levado lá. Diz assim, em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 12 ao 15. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em suas mãos, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá esta carne para assar ao sacerdote, porque não tomara de ti carne cozida, senão crua. Crianças, eu sei que pode estar um pouco confuso esse versículo, mas esse versículo está falando que naquele tempo a gente fazia um sacrifício para o Senhor, para agradar o Senhor. Então a gente pegava uma carne, levava diante do sacerdote, e o sacerdote ali preparava para ver se o Senhor ia receber, porque nem todo sacrifício o Senhor recebia. E ali, o sacerdote ali, os filhos de Eli já não obedeciam mais. Porém, eles cresceram ali vendo o pai cuidar da casa do Senhor, cresceram ali, eles também ajudavam, mas eles faziam coisas que não agradavam o Senhor, e Samuel não. Samuel, ele foi crescendo, como ele aprendia com a sua mãe, a palavra de Deus, ele aprendeu a ter reverência, ele aprendeu a ter comunhão, a ter diálogo, ele aprendeu que através da palavra de Deus a gente ouve a voz do Senhor. E ali ele começou a ajudar aquele sacerdote ali. Ele era um menino obediente, ele cuidava das coisas do Senhor certinho. Os filhos de Eli não. Os filhos de Eli não obedeciam mais, falavam mentira. Mas Eli tentava até corrigi-los, falava para eles, mas eles não obedeciam o pai. E a gente sabe que a gente tem que obedecer o nosso pai e a nossa mãe. E Samuel, ali, ele ouviu a voz de Deus. Certa noite Samuel foi dormir, como das outras vezes. Ali ele estava dormindo. Samuel, ele foi deitar. Assim o versículo que nós lemos, em Samuel 3:10, Samuel foi deitar e ele escuta, ele ouve uma voz chamar Samuel, Samuel. E Samuel levanta apressadamente e vai diante de Eli, perguntar para Eli por que Eli estava chamando ele. Mas Eli fala, não te chamei. E Samuel volta a deitar. Samuel, ele deita,
fecha seus olhos, mas novamente ele escuta uma voz chamando ele. E ele levanta apressadamente, vai diante de novo de Eli e pergunta: tu me chamou? E Eli novamente diz assim: não fui eu, volte a deitar, não te chamei. E Samuel volta a deitar. E novamente ele escuta aquela voz, ele acorda, ele abre os seus olhos, ele vai diante do sacerdote Eli e fala para Eli. Eli, ali durante um tempo, o Senhor já não estava mais falando com o sacerdote, porque a casa do sacerdote já não estava mais agradando o Senhor. E nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a nossa casa, o nosso coração está tão cheio de coisas desobedientes, de coisas que não agradam o Senhor, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Então, só que o sacerdote, ele entendeu que aquela voz era do Senhor, de Deus. E ele diz para Samuel: vai, deite. Quando novamente você ouvir aquela voz, porque, gente, ouvir a voz de Deus devia ser uma voz linda, uma voz amorosa, uma voz que todo mundo quer ouvir, que eu e você queremos ouvir. E quando ele vai ali por ordem de Eli, ele fala: vai, deite. Se você ouvir novamente aquela voz, você diz: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E Samuel foi deitar novamente. E quando ele fecha os seus olhos, aquela voz de novo: Samuel, Samuel. E Samuel diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus fala com Samuel. Diz ao sacerdote Eli, Deus manda um recado para o sacerdote Eli que ia julgar a casa dele, porque os filhos dele já não estavam mais agradando. E Samuel outro dia vai e conta para o sacerdote Eli. E o que eu quero dizer para vocês nessa lição, crianças? Nós ouvimos a voz do Senhor através de várias atitudes nossas. Nós ouvimos a voz do Senhor indo para o templo. Isso é uma das coisas mais gostosas, mais maravilhosas. Eu sei que você está na sua casa, que nós não estamos podendo ir por causa dessa pandemia na casa do Senhor, mas nós podemos ouvir Ele na nossa casa, e onde você está. Pede para a mamãe, para o papai colocar um louvor, para ler uma palavra do Senhor através da sua mãozinha. Sabe o que você pode fazer? Pegar através da sua mão a tua Bíblia e pedir para o papai, para a mamãe ler um versículo, porque você precisa ouvir a voz do nosso Deus. Agora eu vou deixar um versículo para você memorizar, que está lá no livro de Jó, capítulo 35 e verso 14, que diz assim: Deus fala de várias maneiras. Pede aí, você pode usar sua criatividade, escrever aí num cartaz. Deus fala de várias maneiras. Jó, capítulo 33, versículo 14. Agora eu já quero deixar um beijo. As atividades vai estar logo aí abaixo para as mamães estar imprimindo para vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus e vamos fazer uma oração para nós terminar? Deus, Pai amado, Pai querido, nós agradecemos por essa escola dominical, que tudo que nós ouvimos, Pai amado, venha ficar dentro do nosso coração e que a gente aprenda a ouvir a Tua doce voz, a voz poderosa que nós precisamos a cada dia. Assim nós te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus. Tchau!